Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais uma Hora de Ação pela Rede TV. Eu vou te falar uma coisa. A notícia que eu tanto esperava chegou. Depois de 51 dias, os dois fugitivos do presídio de Mossoró entraram em cana, foram recapturados. Eles estavam no chamado comboio do crime, interceptados pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Isso tudo aconteceu na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. Enquanto as buscas estavam se concentrando ao redor do presídio federal, lá em Mossoró, os criminosos, os dois bandidos, já estavam a mais de 1.600 quilômetros de distância. Boa noite, Ed Polo. Oi, Lordelo. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Hora de Ação. Caso da Porsche. Em instantes, coletiva de imprensa na delegacia que investiga o caso. Novas imagens mostram velocidade do carro de luxo que matou o motorista de aplicativo. Empresário que dirigia segue em liberdade. E a viúva negra, presa em São Paulo. Mulher matou o marido envenenado durante viagem para Paraíba. Ela está agora no DHPP, à disposição da Justiça. O Hora de Ação está no ar. Fica com a gente. Olha, é só BO no Brasil, é só BO. A maior preocupação hoje do brasileiro é assalto na rua. E você vai ver agora flagrantes de assalto numa mesma rua em Belo Horizonte. Bandidos aproveitam a falta de segurança local para atacar as vítimas. O que é isso, Ed Polo? Ah, Lordelo, vou dizer uma coisa pra você, é um absurdo, né? A certeza da impunidade. Sim. Você vai ver as imagens, rua do bairro de classe média em Belo Horizonte, por volta das 7h45 da noite. Você vê aí, os bandidos aparecem andando tranquilamente pela calçada. Para não chamar a atenção, eles caminham separadamente. O alvo deles é esse carro utilitário de um entregador de encomendas, que está estacionado na rua. Uma criança estava sozinha dentro do veículo, Lordelo. Os criminosos despistam, nesse momento, o motorista. Dono do carro sai do prédio onde tinha acabado de deixar uma entrega. E o que ele faz? Ele é abordado e rendido. A vítima ainda tenta convencer os assaltantes, mas é obrigada a pegar a filha pequena e entregar o carro. Bom, a dupla foge em alta velocidade. O entregador vai para o meio da rua, desesperado, em busca de socorro. Até o momento, o veículo não foi localizado e ninguém foi preso. Olha só o desespero do motorista, estava com a filha, levar o carro, ele precisa do carro para trabalhar. Esse aí não foi um caso isolado. Há menos de uma semana, no mesmo local, essa câmera de segurança, exatamente ali onde aconteceu o crime que a gente acabou de mostrar, flagrou, Lordelo, esse outro assalto. Uma estudante andava pela calçada quando foi surpreendida por uma dupla de motos. Em poucos segundos, o garupa desce, pega a mochila e o celular da vítima e foge. Também nesse caso, os autores ainda não foram identificados e nem presos. A polícia vai usar as imagens, Lordelo, na tentativa de identificar e prender os criminosos, porque eles sabem que, podem agir com tranquilidade, porque a certeza de impunidade é muito fácil. Eles vão presos, saem na audiência de custódia e voltam pro crime. Olha, Ed Polo, eu vou falar uma coisa pra você. O grande problema do brasileiro hoje é o assalto no próprio bairro onde ele mora. Isso é absurdo. Você vai pra padaria e é assaltado, você sai com o seu cachorro, final de tarde, 7h30. Olha esse horário aqui, ó, 7h40 da noite. Aonde você tá? Nesse caso, a pessoa ainda está trabalhando, mas nos bairros hoje em dia, Ed Polo, as pessoas estão deixando de passear com o cachorro, estão deixando de ir tomar um café na padaria ou no boteco perto da sua casa, com o quê? Com medo de aparecer gente de moto e, eventualmente, tirar o revólver e falar: mão pra cabeça, não é polícia não. É ladrão, Ed Polo, ouve essa. O grupo de elite da Polícia Militar de Minas Gerais fez uma grande operação para prevenir crimes violentos em favelas lá de BH. E a nossa repórter Patrícia Contaldi conta tudo pra gente. É com você, Patrícia. Lordelo, o Comando de Policiamento aqui da capital mineira realiza uma mega operação de ocupação em regiões que vem apresentando um grande número de crimes violentos. Uma das prioridades é acabar com a guerra entre traficantes rivais que vem acontecendo aqui na cidade. A
força-tarefa de ocupação conta com o apoio de helicópteros blindados, da cavalaria e militares fortemente armados. A ação não tem prazo para terminar. São questões de tráfico local, tá? Disputas locais por ponto e venda de entorpecentes. Então, quando a gente chama de organização criminosa é porque são grupos de pessoas que fazem esse tipo de disputa. A gente sabe que o tráfico hoje é um problema para além da segurança pública, que perpassa aí por saúde pública, né, por questões sociais, né, e o que cabe à responsabilidade de segurança pública, a Polícia Militar vem. A resposta da polícia vem após um final de semana violento em regiões da capital mineira. Na Vila Maria, câmeras de segurança registraram um intenso tiroteio entre criminosos de facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na favela. Os 2 traficantes que aparecem no vídeo morreram a caminho do hospital. É mostrar para a população local de bem que a Polícia Militar apoia a população trabalhadora, que nós estamos aqui por eles e não pelo criminoso e não pela criminalidade. Nós estamos aqui para resguardo dessas pessoas que querem trabalhar, que são honestas, que são trabalhadores, e a gente sabe que é uma imensa maioria. Então, a resposta da Polícia Militar é para essa população, de que nós estamos e estaremos sempre presentes e ocuparemos sempre que necessário qualquer região. Porque uma criança autista de apenas 5 aninhos, ela foi baleada durante um confronto da Polícia Militar com bandidos na zona sul de São Paulo. Ranieri Zoccoli, me conta o que aconteceu. Lordelo, esse caso aconteceu nesta rua pacata do bairro Americanópolis, no extremo sul aqui de São Paulo. Tudo aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento suspeitou de 2 homens em um carro que lá na frente a polícia descobriu que era um carro roubado. Os agentes então deram ordem de parada, o motorista fugiu e teve início uma perseguição. Em um determinado momento, os bandidos desceram do veículo e seguiram a pé. Um deles atirou contra os policiais que no mesmo momento revidaram. Policiais e bandidos iniciaram então uma troca de tiros e um menino de apenas 5 anos que estava brincando aqui nesta sacada foi atingido por um desses disparos na coxa direita. Ele foi atendido, levado até o pronto-socorro da Vila Santa Catarina e o estado de saúde dele é estável. Eu jamais imaginei que aquela hora ia ter um tiroteio aqui e que ia atingir o menino ali em cima, pegar na perninha dele, né? Ele chorou, gritou, chamou alguém? Ele gritava muito. Ele não fala. Ele só gritava muito. Quando eu vi, eu entrei em pânico, tirei o shortinho dele, já levamos ele, desci com ele aqui e a gente pegou o carro e já foi para a UPA da Catarina. O fato de ter atingido o meu sobrinho, que é a coisa mais importante da gente aqui, que ele está sofrendo, né? Aquilo dói, aquilo arde e ele está no hospital, não era isso que a gente queria nesse momento, né? Um desses marginais conseguiu fugir e outro foi encontrado sem vida em um terreno baldio aqui próximo. As equipes do resgate foram acionadas e foi constatado que esse homem teve um mal súbito. Esse caso agora, Lordelo, está sendo investigado no 26º Distrito Policial com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Ranieri. Agora eu quero falar com você. Você que frequenta academia de ginástica ou conhece no seu bairro, sabe aqueles caras bombados? Que todo mundo sabe que toma anabolizante, né? Aqueles caras bombadão. Você vai prestar atenção no que acontece com essas pessoas. Um homem suspeito de fabricar anabolizantes ilegais, ele foi preso em uma força-tarefa entre as polícias de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. O nosso repórter Pedro Oliveira, lá de BH, ao vivo, tem todas as informações. É com você, Pedro. Ótima noite para você, Lordelo, e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. O homem identificado como Alexandre Guimarães, de 41 anos, foi encontrado, Lordelo, sabe onde? Numa mega mansão na região oeste do Rio de Janeiro. Nessa mansão ele tinha a sua residência, a residência dele e da família e também o laboratório clandestino. O Alessandro foi pego de surpresa, não teve tempo nem de fugir. E até os policiais mais experientes ficaram surpresos com a qualidade, com o padrão de vida desse suspeito.
Uma casa luxuosa de 4 andares, carro importado na garagem, roupas de marca, bonés de marca e uma pistola semiautomática, inclusive que não tem registro, tá? E uma quantidade expressiva de anabolizantes também chamou a atenção das autoridades. O suspeito, que é fisiculturista, já tinha uma clientela vasta por todo o país e fabricava esses remédios em um laboratório improvisado no 2º andar de casa, uma maneira muito artesanal mesmo. E para fazer render esse medicamento, Lordelo, adivinhe só o que ele colocava na mistura: óleo de cozinha. Pois é, isso tudo para deixar o negócio muito mais lucrativo. Ao meu lado, o doutor Davi Moraes, ele que foi um dos responsáveis por essa operação. Doutor, primeiramente, parabéns por esse êxito e obrigado por falar com Hora de Ação. Anabolizantes, é crime vender anabolizantes? Boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado pela oportunidade. É crime porque a Anvisa precisa de saber, ter a licença, precisa de ter um acompanhamento médico. Pode resultar graves danos, né, ao controle hormonal do indivíduo, doenças, câncer e várias doenças que as pessoas já sabem. Às vezes, por amor à imagem, eles assumem esse risco. Mas para que servem esses anabolizantes? É para colocar em pessoas, em vacas, em que animais? Esses especificamente para seres humanos. Eles usavam a estampa de marcas já conhecidas e recomendadas nos casos médicos, mas ele fazia com material que ele importava da China e também do Paraguai e usando uma farmácia, agindo como um químico, mas sem ter qualquer credencial ou conhecimento para tanto. Doutor Davi, então você está me dizendo que esse material, a matéria-prima que ele utilizava nesses produtos, vinha de fora do país. Então, se vinha de fora do país, existem mais pessoas por trás, é uma quadrilha, é isso? Isso, as investigações elas estão em andamento, a gente não consegue fornecer as informações para não atrapalhar a investigação. Mas existem os fornecedores das matérias-primas para ele e ele, já condenado pela justiça em Araxá, fugiu para o Rio de Janeiro e provavelmente lá encontrou abrigo de alguém. Pois é, esses anabolizantes, eles são o quê? São testosterona, seria isso? Seriam esses medicamentos que não são proibidos no país. A venda no país não é ilegal, é isso mesmo? Sim, ela não é ilegal se o produto tiver registro da Anvisa, tiver procedência conhecida e tiver um acompanhamento médico de um médico credenciado. Quando você compra de uma pessoa que não é médico formado e não é de uma empresa credenciada, avaliada pela Anvisa, isso é crime. É um crime com penas parecidas, análogas à do tráfico de drogas. E tem os seus riscos, né? Quando os produtos são feitos em laboratórios chamados undergrounds. Por exemplo, esse caso do óleo de cozinha. Isso, esse caso chamou muita atenção porque ele fazia, muito provavelmente, a mistura. Nós chegamos lá, ele já estava iniciando a produção, já estava acordado. Havia uma série de óleos vegetais de várias naturezas que seriam periciados e eles eram acrescentados a produtos legítimos, mas para dobrar e aumentar muito a quantidade, para enganar também o consumidor. Pois é, a pessoa ela entra na academia, fica ali 1 mês, 2 meses, quer ver o músculo crescer e vai procurar o anabolizante e encontra a pessoa com um laboratório clandestino underground e aí pode prejudicar até a saúde. Lordelo, o doutor, ele está discutindo, pode ficar à vontade. Olha, só um detalhe para a gente esclarecer. Nós mostramos, delegado, a imagem de uma casa, realmente uma casa muito luxuosa. Essa casa e os demais pertences, tudo isso é fruto de anabolizante ilegal? Lordelo, boa noite. Provavelmente sim, as investigações persistem, né? Mas ele teve um acréscimo patrimonial gigantesco depois que ele foi para o Rio de Janeiro. Nós temos acesso à primeira conta dele salário, quando ele trabalhou no Mato Grosso, de R$800. Ele veio para a cidade de Araxá, ele é natural de Belo Horizonte, mas morava lá. Lá ele tinha uma tranquila, coisa pouca, e de repente ele consegue todo esse patrimônio e até o momento não há uma fonte que identifique que ele tenha ganhos legítimos para justificar tal patrimônio. Nos últimos 4 meses, para você ter um exemplo, foram adquiridos quase R$500 mil em carros, somente em carros. R$500 mil, doutor, é uma condição financeira absurda. Eu acredito que a pessoa que ganha um salário mínimo, que trabalha honestamente, ganhando o mínimo no país, não conseguiria ter isso. Muito difícil, mesmo os empresários mais habilidosos, né, com a carga tributária, com as dificuldades que enfrentamos no nosso país, teriam uma dificuldade muito grande de conseguir um patamar tão alto de crescimento patrimonial. Agora, esse indivíduo ele foi localizado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, qual que era o modo de vida dele ali? Ele fazia o que durante o dia? Ele morava com quem? Nós iniciamos a investigação há alguns meses, usamos de todos os meios tecnológicos que não podemos revelar para acompanhá-lo e percebemos que ele quase não saía de casa. Ele tinha uma vida muito sigilosa, ele não se expunha a risco.
Os vizinhos, inclusive, ficaram surpresos quando perguntamos sobre ele. Ninguém nunca desconfiou dele. Ele é bem discreto e uma pessoa de comportamento inteligente. Pois é, Lordelo, o Alessandro, que estava grande, agora está pequenininho, ele não para por aí, viu? Ele tem ficha criminal, ele é traficante, ele já possui passagens por tráfico de drogas, estelionato e também vendas de anabolizantes. Agora preso, ele está à disposição da Justiça, Lordelo. Obrigado pelas informações, Pedro. Obrigado ao delegado. E olha como tem gente tomando bomba aí em BH, hein? Não é brincadeira o que esse homem devia estar vendendo. Muito obrigado pelas informações. Agora você vai saber tudo sobre os fugitivos que escaparam do Presídio Federal em Mossoró e foram presos, sabe aonde? Lá no Pará. Depois de 51 dias de caçada, eles foram localizados em Marabá, no Pará. É direto de Belém. A gente recebe no Hora de Ação o apresentador do Alerta Pará, o Bruno Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu colega. Mais de 51 dias, Bruno. É muito tempo esperando aí por essa prisão. Boa noite, quais as informações? Boa noite, Nordelo. Boa noite a todos que nos dão o prazer dessa audiência inenarrável. Olha, como você falou, depois de 51 dias na BR-222, acabou a caçada entre os fugitivos da penitenciária de Mossoró. Eles foram presos na cidade de na BR-222. Um forte esquema foi montado para que essa prisão acontecesse. Eles vinham aí num comboio de 3 veículos e 4 pessoas foram presas também com ele, Nordelo. É isso mesmo, eles foram apresentados neste momento na penitenciária, lá na PF de Marabá e provavelmente ainda hoje serão transferidos aqui para a Superintendência da Polícia Federal do Estado do Pará. Com eles foram presos ainda um fuzil e armamento pesado e celulares. Eles estão sendo aí transferidos nesse momento e a gente aguarda aqui mais informações. É isso mesmo. Olha, 51 dias de caçada, tá? Eles foram conduzidos aqui para Marabá, tá? O ministro da Justiça, Lewandowski, falou aí sobre o forte aparato, já disse que eles estavam sendo monitorados aí há algum tempo, né? Eles foram presos quando se preparavam para fugir do Estado. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal do Estado do Pará conseguiram aí capturar os 2 foragidos, Rodelo. Bruno Rodrigues, me fala uma coisa. O ministro Lewandowski, eu vou aproveitar que você citou o nome dele, ele está chamando de comboio do crime. E realmente é comboio do crime porque eram 3 carros, eles estavam escoltando esses 2 perigosíssimos bandidos. Só para você ter uma noção, os 2 juntos já têm 155 anos de prisão, de condenação. Mas a pergunta, Bruno, que talvez eu acho que você tenha essa resposta, Bruno, para onde eles iam? A informação aqui de São Paulo que eu recebi é que eles estavam migrando, passando aí pelo seu estado e iriam para fora do Brasil. Isso é verdade, Bruno? Segundo o que a Polícia Federal divulgou e o próprio ministro Lewandowski, eles estavam se preparando para fugir do país. Estavam aí com um forte aparato. Tá? Além disso, foi montado todo um aparato aí de segurança na superintendência lá de Marabá, da Polícia Federal, com medo aí que houvesse aí alguma represália da facção criminosa que eles fazem parte, né? Foi feito todo um processo de proteção. Foi reforçado o policiamento lá no prédio onde eles foram apresentados da Polícia Federal. Provavelmente, ainda hoje, eles serão transferidos, Lordelo, aqui para a Polícia Federal de Belém do Pará. Mais algumas informações eu trago para você a qualquer momento. Você está com a notícia aí na sua mão. Bruno, você comentou que esse bonde do crime, né, esse comboio do crime, eles estavam portando uma R15 com 2 pentes carregados. Houve troca de tiro ou não houve, Bruno? Nordelo, não houve troca de tiro. Foi montado todo aí um esquema para que a polícia desse um bote. Tanto é que eles foram presos na subida da ponte. A ponte do rio Itacaúnas, que une aí o município de Marabá, a Marabá Antiga e a Marabá Nova, né, que chamam de Nova Marabá. A polícia cercou
tá? Cercou os dois lados da ponte e conseguiram dar o bote. Aí, no momento, eles já chegaram a apontar a arma ainda, mas visto que a polícia estava bem preparada, eles se renderam e aí não houve troca de tiros. Ô Bruno, me fala uma coisa, olha, esse caso ainda precisa ser muito esclarecido pelo seguinte, você comentou, são 3 carros escoltando esses 2 criminosos perigosíssimos e tinham mais pessoas com eles. E a informação, Bruno Rodrigues, é que o bando inteiro é do Comando Vermelho. Eles tinham a proteção do grupo que eles estão faccionados, que é o Comando Vermelho. Isso realmente condiz com a realidade? Era o Comando Vermelho num comboio protegendo esses 2 para tirar do país? Ou simplesmente são parceiros ali que ele arrumou para dar um apoio? Exato, Nordélio. Olha, a abrangência do Comando Vermelho no estado do Pará, infelizmente, está crescendo a cada dia mais. Já é visível e a gente tem notificado aqui de comerciantes no estado do Pará, em alguns bairros de Belém, que pagam propina para o Comando Vermelho para que sejam protegidos, né? A famosa proteção obrigatória. Já teve casos aqui de que o Comando Vermelho incendiou aí o comércio de quem não se recusou a pagar. Então, o Comando Vermelho já é realidade aqui no estado do Pará, já está instalado, a facção está instalada e células dela estão aí espalhadas pelo bairro de Belém, não só como em Belém, mas também no interior do Pará, como na cidade de Marabá. Infelizmente, já é uma realidade isso. E, com certeza, as 4 pessoas que foram presas, junto com eles, também faziam parte dessa mesma facção, estavam dando aí toda a estrutura para que eles pudessem estar tão longe, né? Mais de 1.600 quilômetros da penitenciária de Mossoró. Bruno Rodrigues, eu estou aqui no programa há 51 dias cobrando das autoridades essa prisão. Você acabou de dizer 1.600 quilômetros de distância. Eles passaram por nada mais, nada menos que 5 estados brasileiros. Não é brincadeira. Por quê? Porque você trafegar 1.600 quilômetros, eu quando viajo de carro, a todo momento eu sou parado pela polícia rodoviária para eventualmente você mostrar o documento. Agora, o que mais impressiona, Bruno Rodrigues, que quase realmente eles conseguiram fugir do país. Faltou muito pouco para a gente perder de vida, não é verdade, Bruno? É verdade, Nordelo, mas segundo aí, em entrevista coletiva, o ministro Lewandowski disse que eles estavam sendo monitorados aí pela inteligência da Polícia Federal e que era questão de um momento oportuno para que a polícia fizesse essa captura. Já estavam sendo monitorados há algum tempo. Então, a oportunidade veio hoje, lá na BR-222, no município de Marabá, entre a ponte do Rio Itacaiunas, uma belíssima ponte, uma cidade muito bonita, a cidade de Marabá, quando eles cercaram e conseguiram dar o bote certo. Parabéns a toda a Polícia Federal, que não houve uma troca de tiro, um disparo sequer de arma de fogo e os 2 vão voltar pra cadeia. Ô Bruno, muitos policiais que eu conheço aqui de São Paulo, eles tinham comentado comigo o seguinte, que eles entendiam que esses 2 criminosos fugitivos, eles iam se separar. Ia um para um lado, um para o outro, até para dificultar a ação dessas buscas. Mas, na realidade, aconteceu absolutamente o contrário. Eles se mantiveram juntos o tempo todo, eles invadiram casas, eles roubaram pessoas, mas, em dado momento, surgiu o grupo do Comando Vermelho, que deu o quê? Todo um apoio logístico e, como você bem disse, 3 carros faziam esse comboio e, ao passarem pelo estado do Pará, lá em Marabá, eles foram cercados com tamanha precisão que eles não tiveram condição de reagir, pois, volto a repetir, eles estavam portando uma arma realmente que é uma arma que a polícia usa, que é uma R-15. Um outro detalhe, Bruno, é que os 2 juntos, eles têm 80 processos criminais sendo respondidos. Eles participam ativamente do Comando Vermelho e eles são os responsáveis por execução do comando, nos tribunais do crime do Comando Vermelho. E o que me impressionou e o que eu imaginava, com a minha experiência que eu tenho na polícia, Bruno, é que eles não iriam se entregar tão fácil assim, que eles reagiriam a todo momento. Mas isso não aconteceu, né, Bruno?
Não aconteceu porque foram pegos de surpresas. Eu acho que devido terem percorrido aí 1.600 quilômetros sem terem problema nenhum, né? Nas estradas, como você falou, sem ser parado por ninguém, por nenhum fiscal, né? Por nenhum agente da Polícia Rodoviária, eu acho que eles pensavam que já estava dominado, né? Que era só seguir o fluxo aí, quando foram aí pegos pela polícia. Vale ressaltar que eles já cometeram uma façanha imensa de terem fugido aí de um presídio de segurança máxima, Nordelo. Olha, Bruno, só para a gente esclarecer para o nosso público, um dos presos é o Davidson Cabral dos Santos. Ele tem 33 anos e só ele já está respondendo, ele já tem pena condenatória de 81 anos. Isso um rapaz de apenas 33 anos de idade. E o parceiro dele de fuga, que era a cela coladinho lá em Mossoró, que é o Rogério Silva Mendonça, já está apenado com 74 anos de condenação. Fora os outros processos. Agora, um dado interessante, Bruno, que eu queria compartilhar com você, é que eles estão voltando para o mesmo presídio que eles fugiram. Mas o ministro garantiu, o ministro Lewandowski, que o presídio foi todo remodelado para que não pudesse haver uma fuga nesse sentido. O que você acha? Você acha que eles deveriam ficar lá em Mossoró ou ser repartidos, um para o presídio e o outro para um outro presídio, Bruno Rodrigues? Eu acho que a questão de serem repatriados aí para o presídio de Mossoró é para mostrar aí para toda a sociedade que o sistema penitenciário federal agora funciona. É que isso foi uma pequena falha. Segundo o ministro hoje, só câmeras, foram instaladas mais de 1.000 câmeras em todos os presídios federais, né? Tudo foi reforçado, né? Eu acho que a maneira de levá-los de volta é para mostrar, sim, que o presídio ainda tem credibilidade e que tem capacidade de mantê-los presos lá para cumprir suas penas. Odelo? É verdade, eu acho que faz sentido o que você falou, esse raciocínio é muito inteligente, viu, Bruno? Porque realmente a gente pôde perceber que lá no presídio tinha uma série de problemas que não foram consertados. E o problema maior, Bruno, é que tinha lá toda a cela, apesar de ser uma cela solitária, você tem que ter uma entrada de ar. O preso não pode ficar sem uma entrada de ar. E a entrada de ar, ela possui o quê? Um gradil e a entrada é bem pequenininha. Mas o que mais impressionou, Bruno, que eu acho até que eles tiveram que fazer um regime lá em Mossoró para conseguir, Bruno Rodrigues, passar por um vão muito pequeno, que eu não passaria, Bruno, e nem você. Eu não passaria. É verdade. Apesar de ter emagrecido 20 quilos em 2 meses, dia 2 agora eu fiz 2 meses de operação bariátrica, perdi 20 quilos já, Nordelo. Mas mesmo assim eu acho que não passava nem meu braço ainda no local que eles passaram, Nordelo. Porque na verdade, Bruno, eu também não passo, eu tenho quase 95 quilos, tenho 1,97 m de altura, jamais eu passaria lá. Mas eu estou reparando agora, Bruno, você que está aí com a notícia na sua mão, você que presenciou toda essa chegada, nós estamos mostrando os dois agora. Eles me parecem agora mais magros. Você reparou nisso, Bruno? Eles estão com a cara meio afinada. Eu acho que é essa fuga de 51 dias. Eu acho que passaram aí por todas situações prováveis, né? Segundo o ministro falou que eles estavam em área de mata, que eles passaram tempo aí na Caatinga, passaram tempo aí em lugares muito difíceis. Isso aí deve ter mexido aí com a questão física deles, né? Agora, eles estavam nesse comboio achando talvez que já tivesse tudo dominado, né? Que a logística estivesse funcionando. Sorte que a Polícia Federal tinha aí seu sistema de inteligência e conseguiu dar o bote muito feliz na hora certa, Lodelo. Olha, Bruno, essa semana aqui no Hora de Ação, eu noticiei para o meu público que a Força Nacional tinha parado de fazer a busca. E muita gente na internet reclamou, não, a Força Nacional tem que continuar até achar. Mas agora, hoje, ficou muito claro que o ministro Lewandowski, quando ele dispensa a Força Nacional, e você disse muito bem, eles já haviam sido localizados e estavam sendo monitorados. Bruno Rodrigues, você que está aí no Pará, no Marabá, você que conhece bem essa rodovia, me dá a impressão que a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, encontrou um local que, se tivesse tiroteio, pelo menos o público não haveria tanta gente.
É isso mesmo? Eles esperaram o momento certo, na sua opinião, Bruno, para dar o golpe? Exatamente, Nordelo. Essa ponte é uma ponte muito antiga, foi feito ainda por uma empresa francesa, não sei se há 50 ou 60 anos atrás, mas é uma estrutura muito grande e ela precisa ser feita uma rotatória para entrar nela. É onde passa o trem que vai para a empresa Vale do Rio Doce com o minério. Então, ela foi cercada, ela foi feita, foi fechada, ela é muito extensa. Então, quando ela foi bloqueada na saída deles, eles não sabiam que já estavam sendo monitorados, aí sendo seguidos, né? Quando deram de contra aí com a barreira da Polícia Federal, né, não tinham mais para onde correr, não tinha para onde sair. A altura dessa ponte ela é muito alta, e tem um pedral ainda embaixo dela, seria impossível eles aí fugirem. Foi um ponto estratégico, eu acho que a Polícia Federal achou para dar o bote, para que não houvesse derramamento de sangue, nem disparo de arma de fogo e a polícia tivesse o êxito que teve. Nós estamos aguardando que a qualquer momento eles serão transferidos para a sede da Polícia Federal aqui em Belém do Pará. Mais notícias eu trago a qualquer momento para você, Nordélio. Começou a chover em Belém. Bruno Rodrigues, você estava falando do local e nós estávamos com imagens. E realmente a Polícia Federal localizou um local que, se tivesse troca de tiro, era só polícia e os dois fugitivos. Só para a gente terminar, Bruno, que você aí da região fica mais fácil. Da onde aconteceu, da onde você está aí no Pará, quantos quilômetros mais tinham para eles fugirem do Brasil? Bom, para eles saírem daqui, eles ainda precisavam aí de mais ou menos 1.100 quilômetros ainda, né? 1.100 quilômetros. Eu acredito que eles estavam no meio do caminho. Talvez eles estavam encontrando aí uma rota mais fácil ou com menos fiscalização para poder sair da cidade, do país. Olha, Bruno, muito obrigado pelas suas informações que foram esclarecedoras. Parabéns pelo seu programa, que eu sei que é um sucesso aí no Pará. Muito obrigado. E agora eu quero falar, Ed Paulo, eu sei que você que é o homem da informação. Ed Paulo, o Bruno acabou de dizer que tinha mais 1.000 quilômetros para eles irem embora. Então, ficou muito claro, eu acho que o ministro Lewandowski acertou, eles estavam indo embora do país, porque no país não dava para ficar, né, Ed? Isso é fato, Lordelo, isso é fato, e como você disse, o ministro, quando disse que a Força de Segurança tinha parado, era até mesmo para dar mais confiabilidade neles, mais confiança, para eles poderem seguir o caminho. Estavam sendo monitorados pelos policiais federais, tanto que quando a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal que investiga o caso, soube desta rota, ele ligou para os policiais federais, rodoviários federais, eles que participaram da prisão, porque eles estavam sendo monitorados pela Polícia Federal, mas não tinham os agentes da Polícia Federal ali naquele momento, porque eles iam passar por essa estrada que você falou, e mais 1.100 quilômetros já estariam fora do país, era o destino deles mesmo. Agora, os dois integrantes, né, eles são integrantes sim do Comando Vermelho. Durante o período em que estiveram foragidos, o Davidson e o Rogério tiveram contato com uma rede de apoio do lado de fora do presídio, Lordelo. Pelo menos 8 pessoas foram presas até hoje, desde fevereiro, da madrugada, das 3 da madrugada de fevereiro, quando eles fugiram de Mossoró, até agora, 8 pessoas foram presas. Um dos detidos foi o mecânico Ronaldo Fernandes, esse aí teve uma participação bem ativa, que teria recebido R$5.000 em sua conta para repassar aos fugitivos. Quer dizer, eles estavam com grana, eles estavam com dinheiro, não saíram assim com uma mão na frente e outra atrás, não. Por isso que eles conseguiram, depois roubando, entrando nas casas, ameaçando as pessoas, eles conseguiram essa vida aí para tentar chegar até fora do país, essa data que seria entre hoje e amanhã. A polícia fez um bom trabalho. Fernandes, que foi preso aí, que deu R$5.000 para eles, é dono de um imóvel em Baraúna, na divisa entre o Rio Grande do Norte e Ceará, onde a dupla ficou escondida por 8 dias no local. Nascimento e Mendonça se refugiaram em uma cabana montada no meio da roça e cavaram buracos para escapar das vistas de drones e helicópteros. Foi essa a tática usada pelo Comando Vermelho, como o Bruno falou. Realmente o Comando Vermelho hoje já tem uma participação muito ativa lá no Belém do Pará, e eles foram financiados pelo Comando Vermelho para tentar sair do país. Era a intenção do crime organizado levar esses dois, porque eles são integrantes importantíssimos para essa organização criminosa que age no Rio de Janeiro, Lordelo. Nós estamos mostrando agora a saída dos dois do Camburão.
no momento em que eles foram presos e levados para a sede da Polícia Federal. Eu queria que o público do Hora de Ação olhasse para esses dois vagabundos, esses dois fugitivos, que você olha no primeiro momento, você fala, se você vê na rua, fala que é trabalhador, mas não é trabalhador não, é trabalhador do crime. Esses dois aí, ó, esses dois juntos têm 155 anos de condenação, fora os outros processos que ainda não têm julgamento. Os dois juntos somam mais de 70 processos criminais. Pessoas que estão acostumadas a matar, pessoas que são do Comando Vermelho. Eles possuem liderança. E o que eu fiquei sabendo, Edipolo, que além de participar do Tribunal do Crime, eles tinham sangue no olho porque eles falaram: eu sou juiz e sou carrasco. Eu dou meu voto para matar e eu quero matar pelo prazer de matar. Então, essas imagens são importantes porque muitas vezes você vê um indivíduo magrinho ali, com cara de... que depois que tá preso, Ed, baixa a cabeça e faz essa cara de santo ou de chorão. Mas na realidade, como diz aquela música, com um revólver na mão, é um bicho feroz. Por isso, Lordelo, da importância do Comando Vermelho em tirá-los de lá. Eles tinham realmente, eles eram líderes dessa organização criminosa, tinham um cargo hierárquico muito grande dentro da organização criminosa. Por isso, todo esse trabalho, todo esse aparato do crime organizado para tentar tirá-los do país por causa desta importância. Agora, eu conversei com os policiais por telefone ali que participaram dessa prisão e eles me disseram o seguinte, Lordelo, a gente vendo assim, são os bastidores da prisão que eu vou passar para você aí. Na verdade é o seguinte, quando eles foram presos, o Eberson, ele disse o seguinte: não acredito. Eles ficaram pasmos, eles não tinham a menor noção de que seriam presos. Eles estavam confiantes de que sairiam do país mesmo e com a chegada da polícia que fez aquele cerco, eles ficaram desesperados, um semblante realmente muito triste, porque eles tinham a certeza da impunidade. E parabéns aí pelos policiais federais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal que conseguiram na miúda pegar esses dois bandidos perigosíssimos aqui ainda no país. Olha, Ed, eles só não reagiram porque eles perceberam que ali tinha no mínimo 50 policiais federais, todos com fuzil. Eles tinham um fuzil. Ed Paulo, continua comigo, porque agora nós vamos entrar a fundo. Não quero entrar lá no cerne do problema do caso da Porsche de 1.300.000, aonde teve esse acidente que você tem acompanhado aqui no Hora de Ação, que ceifou a vida de um trabalhador, 52 anos de idade. Novos vídeos de câmeras de segurança surgiram e foram divulgados nessa quinta-feira pela Polícia Civil. Quem traz todos os detalhes dessas imagens é a nossa repórter competente, Estela Freitas. Boa noite. O que você tem para nos informar? Oi, Lordelo, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, nessas imagens que foram obtidas pela polícia agora, dá para ver o empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, saindo de uma casa de pôquer na zona leste de São Paulo por volta das 2 da madrugada de domingo. Ele sai acompanhado de um amigo e de 2 mulheres, uma delas namorada dele. Ali eles parecem discutir por alguns minutos, em seguida o Fernando sai junto com um amigo na Porsche e atrás vão as 2 mulheres em outro veículo. O acidente foi 10 minutos depois, a menos de 1,5 km dali. A gente também teve acesso aos depoimentos de 2 testemunhas. Uma delas conta que enquanto prestava socorro, essas 2 mulheres chegaram tentando tirar o Fernando e o amigo dele ali da cena do acidente antes da chegada da polícia e do resgate. Também disse que em seguida chegou a mãe de Fernando bastante alterada, nervosa, gritando, e que Fernando apresentava sinais de embriaguez, estava cambaleando e não sabia nem dizer o próprio nome. Em depoimento à polícia, Fernando negou as acusações, disse que não ingeriu bebida alcoólica. Ele assumiu que estava em alta velocidade e disse que bateu o carro quando foi tentar desviar do veículo da frente. Ele falou que só saiu do local também liberado pela polícia. A PM, que era responsável ali pela ocorrência, disse que só liberou Fernando quando a mãe dele disse que o levaria a um hospital porque ele estava com um ferimento na boca. Só que quando a polícia foi até o hospital para tentar fazer o teste de bafômetro, não encontrou nem o Fernando e nem a mãe dele. E olha, o Fernando tinha
tinha acabado de recuperar a carteira de habilitação 12 dias antes do acidente. Ele teve a CNH suspensa em outubro e ficou 152 dias proibido de dirigir por excesso de multas. Agora a polícia vai investigar se de fato o Fernando ingeriu bebida alcoólica ou não e a perícia vai usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar a velocidade que Fernando dirigia. Também serão usadas nas investigações as imagens das câmeras corporais dos agentes que atenderam a ocorrência. Lordelo. Estela Freitas, o Brasil está querendo uma coisa muito importante. O Brasil quer a verdade. Nada mais que a verdade. O Brasil não quer mentira na televisão. O Brasil não quer gente querendo se defender, colocando culpa nos outros. Você traz uma informação que para mim é muito importante. Porque para o delegado ele disse que não bebeu, simplesmente foi jogar o pôquer e depois saiu. E você traz uma informação, quem foi que disse para o delegado que ele aparentava estar embriagado, Estela Freitas? Foram duas testemunhas que compareceram aqui à delegacia. Na realidade, essas testemunhas, elas encontraram ali a situação do acidente. Elas estavam ali ao redor e foram prestar o socorro. Ainda são esperados outros 2 depoimentos. Um desse amigo de Fernando, só que ele está internado, passou por uma cirurgia e está na UTI. Ele ainda não tem condições de contribuir com as investigações. Assim que possível, ele vai prestar depoimento. E o outro depoimento que é esperado é da namorada dele, desse amigo do Fernando, que ainda não compareceu aqui à delegacia. Estela Freitas, só mais um detalhe importante. O que a imprensa estava divulgando hoje é que a mãe iria à delegacia hoje. Isso é verdade ou foi boato? Olha, ninguém compareceu à delegacia para prestar depoimento aqui, viu? Só veio a advogada de Fernando, mas ela também veio para saber se tinha alguma previsão de depoimento, de novos depoimentos por aqui, mas saiu dizendo que não tem nenhuma atualização. Inclusive, o próprio delegado que faria uma coletiva de imprensa hoje disse que não há nenhuma atualização a mais para hoje. Olha, Estela, nós estamos ao vivo, 18 horas e 47 minutos. Você está aí na boca da notícia. Qualquer coisa nova que você descobrir, já entre em contato com a gente, que você tem prioridade. Pois agora eu queria falar com o Edipolo. Edipolo, você que é repórter policial e o Brasil está querendo saber, Edipolo, da perícia da polícia, do laudo do Instituto de Criminalística. Por quê? Porque ele disse, o Fernando disse, que ele estava um pouquinho acima de 50 km por hora. Eu não sei se o nosso diretor do La Torre, o Roberto Marques, tem um vídeo que aparece o carro primeiro passando, o carro branquinho, que é o carro do rapaz de aplicativo, e depois dele. O carro você vê passando o carro. Olha lá, vamos ver, ó. Olha a situação, ó. Olha a situação. Olha o que aconteceu no dia 31/3, às 2h20 da manhã. Não é brincadeira. Avenida Salim Farah Maluf não é pista de corrida, Edipolo. Essa imagem... Aí é um bairro residencial, 50 km por hora. Edipolo, a perícia da polícia já foi feita, a perícia. Saiu o resultado ou não? 30 dias ainda, de 30 a 60 dias, todos os detalhes estão sendo apurados, porque é o seguinte, ele disse em depoimento, a Estela acabou de nos informar aí, que ele bateu na traseira do carro de aplicativo porque ele tentou fugir de um outro carro, tentou escapar para não bater no outro carro. Só que se você olhar as imagens, elas já dizem tudo. Acho que ele não imaginava que as câmeras poderiam flagrar esse momento. Esse é o momento, olha só, ele passa, não tem nenhum carro na frente dele, Lordelo. Apenas o carro do motorista de aplicativo. Ele vinha em alta velocidade mesmo e você vê que ele não breca em momento algum. Quem está tentando ultrapassar um outro carro para não ser batido, ele vem numa velocidade mais reduzida. Aí não, eu acho que ele nem viu, ele estava com os olhos fechados. Isso é uma opinião minha, não estou sobre esse lance de estar com o olho fechado. Mas é certo de que não tinha nenhum carro na frente dele. E outra, Lordelo, você vê pelas imagens que a batida é muito forte. Perito já contratado, um perito particular, já fez uma análise só por esta imagem, só vendo por essa imagem, constatou que ele está a mais de 135 km por hora. Isso já basta, é 3 vezes mais o valor permitido nesta via. E outra coisa, referente à mãe, porque a mãe agora, quando o delegado que investiga o caso disse, que tem uma brecha na lei, que diz o seguinte, a mãe, por ser mãe, ela pode proteger o filho.
Tem uma brecha aí na lei, o delegado foi muito claro quando ele disse isso. Só que é o seguinte, a mãe, na verdade, ela disse que não levou o filho para o hospital, que ele deveria ir para o hospital. Proteger uma coisa, tentar ajudar o filho é uma coisa, agora tentar encobrir é outra. Por quê? Porque ele dormiu. Ele teria dormido quando ele saiu daí, ele saiu bem, estava com ferimento, estava mal, estava com ferimento, tinha que ir para o hospital. Então ele deveria ter ido para o hospital, por isso os policiais o liberaram, só que a mãe disse que no carro ele dormiu. Aí ela levou para um outro lugar que não foi a casa deles, então a história está muito mal contada, a defesa vai ter um trabalho danado, Lordelo, porque daqui a 30 dias no máximo, aí, estourando uns 40, isso na minha opinião de jornalista, né, que a gente acompanha bastante como é que é essa situação aí da perícia criminal aqui em São Paulo, a gente estuda isso, eu posso dizer para você que vai ficar concluído que ele estava realmente, que foi um crime que poderia ter sido evitado, né, uma morte que poderia ser evitada, e ele não fez absolutamente nada para poder evitar isso. Olha, Ed Paulo, a verdade é uma só. O Brasil não aguenta mais mentiras. O Brasil quer verdade. Agora você vai ver prisão em bairro Nobre de São Paulo. Um homem foi preso suspeito de vender drogas delivery, acredite se quiser, em área nobre aqui de São Paulo. E o nosso repórter David Diogo tem todas as informações. Boa noite, David. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, esse motoqueiro suspeito de vender drogas na modalidade delivery foi preso e encaminhado aqui para o 78º Distrito Policial, que fica na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. O homem é maior de idade, né? Ele estava conduzindo uma motocicleta no momento da abordagem policial. E detalhe, essa moto era utilizada justamente para fazer a entrega dos entorpecentes. Além do baú, ela tinha um detalhe ali, né? Eram gavetas, né? Compartimentos secretos para guardar os vários tipos de drogas. Drogas essas prontas para serem entregues aos clientes. Esses clientes, Lordelo, na maior parte vive aqui em bairros da região nobre da capital paulista. Os policiais encontraram com o suspeito um caderno de anotações que continham ali nomes e endereços dos clientes. Ele utilizava um aplicativo, né, de mensagens para fazer a comercialização, o recebimento do comprovante de pagamento dessa droga, além também de fazer ali a marcação do dia, local e horário da entrega. Nossa equipe conversou com a delegada do caso, a doutora Fernanda Rangel. Vamos ouvir. A princípio, ele negou que tivesse com qualquer substância entorpecente e quando os policiais localizaram os compartimentos, ele confessou que ele estava praticando realmente o tráfico de droga na modalidade delivery. Realmente, a gente percebeu que nas áreas nobres é onde mais ocorre o tráfico de droga na modalidade delivery. O preço dessas drogas são também superiores às que são adquiridas diretamente nas biqueiras, e essas pessoas que não querem se expor de ir até uma biqueira, de comprar essa droga, de ser abordado pela polícia, acaba solicitando via WhatsApp a entrega dessa droga no local onde elas estão. A moto e os entorpecentes foram apreendidos pela polícia. A prisão desse suspeito aconteceu depois de vários meses de investigação da Polícia Civil para identificar suspeitos que praticam essa modalidade de crime aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Essa modalidade de venda de drogas delivery. Lordelo, esse suspeito, né, esse acusado já tem passagem pela polícia e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. É com você. Uma mulher de 48 anos foi presa por policiais do DHPP e ela é acusada de matar o marido envenenado. O crime aconteceu na Paraíba. E quem tem todos os detalhes desse caso é o nosso repórter Luiz Gaccioni. Me conta tudo, não esconda nada, Luiz. Boa noite a todos. Lordelo, essa mulher foi presa por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em uma casa no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo.
Valquíria Castro da Silva, que tem 48 anos, como você disse, teria envenenado o marido lá na Paraíba. No começo, ninguém desconfiou dela, mas o cerco foi se fechando e quando ela percebeu que a situação ia se complicar, fugiu para outros estados e veio parar aqui em São Paulo, onde ela tem esse imóvel, né? Olha só, sem sombra de dúvidas, ela pensou que aqui ninguém ia encontrá-la, aqui na capital paulista. Estava muito enganado. Os policiais lá da Paraíba entraram em contato com os agentes aqui do DHPP e passaram também a investigar a mulher. Eles monitoraram os passos da Valquíria e hoje à tarde acabaram por prendê-la. Sabe o que a espertinha disse, Lordelo? Que estava em São Paulo passando férias. Passando férias, acredita? Fabiano de Moura Cavalcante, a vítima, morreu em 14 de fevereiro. O envenenamento foi confirmado pelo IML de Campina Grande. Agora, a suspeita vai passar umas férias maravilhosas num presídio lá da Paraíba, Lordelo. Já pensou ser casado com uma mulher dessas? Deus me livre. Já imaginou a tensão? Tem que viver com um olho no peixe e outro no gato, hein, Lordelo? Olha, Gatione, nós estamos mostrando imagens dela, acabamos de mostrar, né? A gente olha, se você não conta do caso, parece que não tem a menor suspeita, mas quem vê cara não vê coração. Gatione, tem uma informação importante, porque eu quero dizer para o Brasil que muita gente é assassinado por envenenamento e a família não desconfia, acaba enterrando por morte natural. Você tem essa informação, Gatione? Como é que a família do homem casado com essa mulher desconfiou? Porque o veneno, ele mata a pessoa silenciosamente. Então a pessoa morreu, às vezes aparece algum médico, assina o óbito, ou leva para o sistema de verificação de óbito. Ah, não, pode enterrar porque não tem lesão por fora, não tem nenhum tipo de indício de crime. Como é que essa família desconfiou, hein, Gatione? Os irmãos dele passaram a orientar, né? Perguntar para a polícia como é que funcionava, como que era esse envenenamento, né? Como que a pessoa morre por envenenamento. Acabaram por descobrir, né? E aí o cerco foi se fechando contra essa mulher, né? Ela que tem 48 anos e o pessoal, a família já desconfiava, hein, Lordelo? Já desconfiava dessa mulher. E aí os próprios familiares foram à polícia e começaram a relatar essa desconfiança para os policiais. Os policiais também malandros, né, ficaram de olho nela e, enquanto isso, ela fugiu. Mas os policiais entraram em contato com os agentes aqui do DHPP e aí o cerco foi se fechando, né, Lordelo? Olha, agora ela foi detida, só para o público entender, ela está aqui em São Paulo, agora vão colocar ela no avião, ela vai embora para a cidade de origem, vai ter que cumprir pena, responder o processo por lá. Muito obrigado pelas informações, Luiz Gatione, mas aqui é só BO e agora é hora, sabe do quê? É hora de mão para cabeça, assalto! Você vai ver flagrante de assalto numa das avenidas mais movimentadas da cidade maravilhosa. Ed Polo, o que aconteceu? Avenida Brasil, uma das mais movimentadas, porta de entrada do Rio de Janeiro, e essa imagem aí revoltante que foi gravada por uma pessoa que viu ali o exato momento em que os bandidos na moto vermelha, que é uma moto roubada, diga-se de passagem, abordaram ali a vítima que estava indo para o trabalho, pararam a moto, estavam de olho nessa moto, pararam a moto em menos de 30 segundos, conseguiram fazer a revista, são especialistas, né, os vagabundos, conseguiram fazer a revista e mesmo num trânsito muito complicado, eles pegam a moto, levam ali, entram na contramão ali, não tem ninguém agora para passar ali, hein? Ali se bate neles, eles conseguem ser presos, mas enfim, conseguiram escapar, voltaram pela outra via, porque por aqui, logicamente, eles iam se dar mal por causa da polícia, foram pro meio do trânsito e a moto que o rapaz tinha comprado no final do ano passado, que ainda tá com o carnezinho para pagar, essa motinho azul, ela foi para a comunidade, alguma comunidade do Rio, que a polícia procura agora, através dessas imagens, estes dois assaltantes. São assaltantes perigosos porque é o seguinte, para poder parar um trânsito e fazer um roubo em plena luz do dia, eu vou dizer uma coisa para vocês, são abusados, hein, Lordelo?
Olha, ninguém aguenta mais assalto, principalmente motociclista. Estão vendendo moto com medo de assalto. E você vai ver agora, perseguição policial. Terminou com um carro em fuga, batendo em um muro de depósito. Tudo isso aconteceu na zona leste de São Paulo. Me atualiza, de Polo. Exatamente, você vai ver as imagens, é uma fuga impressionante. Olha só, o carro em alta velocidade vai passando aí, subiu na calçada desse aqui, ó. Ele vai fugindo da polícia, ocorrência da Inspetoria de Aricanduva, Formosa, ali na divisa entre a Aricanduva e o bairro da Vila Formosa. Motorista embriagado, Lordelo, desobedeceu ordem de parada e teve uma tentativa frustrada de sair do local. Só que as equipes estavam atentas, as equipes militares, ele estava sendo perseguido ali por um pessoal da CG, né, da Guarda Civil Metropolitana. A Polícia Militar entrou na parada e o resultado é isso aí, ó. Parece corrida de Fórmula 1, né? Mas não, é um bração ali que bateu no depósito, no muro do depósito. Podia ter uma criança ali brincando, todo mundo na rua conversando. E esses bandidos aí, né? Porque é bandido que bebe, assume a direção, assume o risco de cometer uma tragédia, pra mim é um fora da lei. E aí, tava embriagado, foi pra delegacia e agora aquilo lá, né? Audiência de custódia, sai, bebe e volta pra rua de novo. Obrigado pelas informações, Ed Polo. E o Ministério Público pode pedir a prisão preventiva do suspeito de atropelar de propósito o jogador de futebol na Grande São Paulo. Eu tenho aqui ao vivo David Diogo, nosso repórter. Quais as informações atualizadas, David? Nós estamos... Chegou o David. Nós estamos com um probleminha, estamos acertando aqui o sinal. Esse caso é muito importante. Eu mencionei a semana inteira aqui. O ex-jogador de futebol de várzea, ele foi atropelado de propósito após um entreveiro de nada. Sim, olha lá. Um atropelamento, né, de Polo? Um atropelamento terrível. Esse homem, esse jogador está entubado nesse exato momento. Sofreu múltiplas fraturas e o homem fugiu na maior cara de pau. Sendo que momentos antes eles se encontraram num bar e esse jogador cumprimentou e ele não quis cumprimentar. E aí o jogador falou, qual que é o problema que você tem comigo? E ali teve lá simplesmente uma conversa fiada e aí tudo bem. Quando ele sai na rua, nesse exato momento da noite, eles estão atravessando e tudo realmente organizado. O homem vai para cima e atropela de frente. E poderia ter morrido no local, né, Ed? Mas ainda corre risco de vida, a gente torce para que ele se recupere, porque essa pancada não foi brincadeira. Tá entubado, em coma, induzido, metade do cérebro com muita água, tá esperando realmente a situação do cérebro dele é muito complicada, não teve boletim de ocorrência, mas a própria família informou que a situação dele é muito complicada. Vamos rezar para que ele consiga sair dessa, mas é aquilo que a gente falou ontem, Lordelo, ele vai esperar as 48 horas esse bandido aí que atropelou para poder se apresentar à polícia. Olha, Ed, nós restabelecemos o sinal com o David Diogo. David, o que aconteceu? O Ministério Público pode pedir a prisão? Ele não se apresentou ainda. Atualiza pra gente, por favor. Pois é, Lordelo, ele ainda não se apresentou como o advogado tinha falado ontem, né? Que nas próximas horas ele iria se apresentar à autoridade policial. Mas, até o momento, ele continua e agora para, né, a Polícia Civil foragido, né? Ele está foragido aí, a polícia está à procura desse suspeito, né, que atropelou Kaique Almeida, de 28 anos. O Ministério Público aceitou, né, o pedido da polícia, da autoridade policial, do delegado do caso, da conversão, né, da prisão temporária para a preventiva. Então, vale aí, né, destacar essa conversão. Agora, a justiça, né, falta aí bater o martelo e dizer se aceita ou não, se acata ou não. Lembrando que o suspeito, né, de atropelar o ex-jogador, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso quando há intenção de matar. O suspeito já tem passagem criminal por estelionato e, como eu falei anteriormente, está aí para se apresentar segundo seu advogado e até o momento nada. Olha, David Diogo, fica ruim pro advogado, hein? Ficou ruim pro doutor, hein? Pô, o advogado vai,
vai para a imprensa e fala, não, meu cliente vai se apresentar, é questão de horas. Pô, que horas é essa? Vai ser 2025, 2026, ele tem que se apresentar. O delegado está esperando para ele contar a história dele. Se vai contar mentira, a gente já acredita que vai contar uma história para boi dormir. Não, eu perdi a consciência, o freio não funcionou, eu estava rezando e não vi o que estava acontecendo na frente. Não, eu não quis atropelar, não foi dolo, eu não quis matar, foi sem querer querendo. Ficou ruim pro advogado, hein, David? Então, nesses casos, viu, David? É melhor o advogado não falar nada. Quando o negócio tá ruim pro cliente, é melhor o advogado falar, vou dar uma nota, entrega pra imprensa. Agora, o advogado vem a público. Não, meu cliente tá pra se entregar. E não se entregar é dose pra leão, hein? Pois é, Lordelo, e aí é que tá, né? O delegado continua à espera da apresentação, mas, por outro lado, as equipes policiais estão à procura desse suspeito, que inclusive é conhecido, né, de Kaique e de seus familiares. Muito obrigado pelas informações, David e Diogo. Qualquer coisa que você souber, ele se apresentou, saiu o mandado de prisão, me avisa. Nós estamos ao vivo e colocamos aqui prioridade para você. Ed Polo, 51 dias e os 2 foragidos de Mossoró foram encontrados. Nós estamos mostrando imagens. Uma ação precisa da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo monitorando eles. É óbvio que o Brasil não sabia. Antes de ontem, Ed Polo, eu disse aqui no programa que o ministro Lewandowski tinha acabado com a operação da Força Nacional. Eu fiquei preocupado, será que desistiram de procurar os dois? Mas não era verdade. Isso tudo eles tiraram a Força Nacional porque eles estavam sendo monitorados. É isso, Ed Polo? Exatamente. A polícia foi, né? E o Ministério da Justiça foram precisos, porque falando dessa forma, o que a bandidagem falou? É hora de fugir do país. Eles pensaram nisso, Lordelo. Essa era a estratégia. O Comando Vermelho que estava por trás, que eles são integrantes dessa facção criminosa que pertence ao Rio de Janeiro, são líderes importantes dentro dessa facção, então já estava cobertando os dois, para poder deixarem o país. E depois, lá fora, eles iam continuar fazendo o Tribunal do Crime, como você disse, são bandidos perigosos. Só que isso foi, na verdade, um golpe que a polícia e o Ministério da Justiça deram nesses 2 vagabundos e na quadrilha do crime organizado, porque quando eles começaram a deixar lá a cidade, sair do Ceará, passando aí pelos estados, tentando chegar em Belém, para sair para a fronteira, para sair do Brasil, a Polícia Federal estava monitorando, Lordelo, monitorando os 2, que estavam num comboio com outros 3 carros, 8 pessoas aí fazendo a cobertura desses 2 pilantras, e aí, no momento exato, ligou para a Polícia Rodoviária Federal lá de Macapá para poder dar o flagrante em cima dessa ponte que o Bruno, aqui no início da nossa reportagem, tinha dito que lá é uma ponte antiga, muito bonita lá, mas que não tem para onde fugir, Lordelo. E foi Paulo, bingo. Ed Paulo, só um momentinho, Ed, eu não consigo entender. Vê se você pode me ajudar, Ed. Você é um cara experiente também. Esses 2, eles são fortinhos. Como é que eles passaram naquele buraquinho da cela solitária lá em Mossoró, Ed? Ah, mas aí vale tudo, viu, Lordelo? São espertos, são bandidos perigosíssimos, são ratos. Já ouviu falar em rato? Rato sai de qualquer lugar. Para não ser acuado, eles conseguem sair. Então fizeram um buraco ali preciso, né? E você lembra? Conseguiram. Abriram um buraquinho e saíram, apertando, vai devagarinho. Agora, uma coisa, hein, meu? Sair de um presídio de segurança máxima aí é realmente um trabalho muito difícil, mas foi histórico, né? Essa fuga foi histórica, mas histórica também é essa prisão, porque a polícia não deu trégua para eles e acabou prendendo os 2 que voltam para a cadeia, Lordelo, comemorando aqui. A fuga foi histórica, a recaptura foi histórica, agora o retorno vai ser histórico e agora não escapa mais. Eu volto amanhã, sexta-feira, 6 horas, ao vivo aqui na Rede TV e fica agora como Rede TV News. Muito obrigado.